Olá pessoal, graça e paz, Lagoinha Buritis, mais um domingo aqui juntos, mais uma experiência online. A graça e a paz, meu querido Eliseu, a graça e a paz, Jonatas, mais uma vez, obrigado. Vocês são companheiraços, tudo passou certinho semana, tudo em dia com carnê? Maravilha. Gente, mais um domingo que nós temos aí para viver o melhor de Deus aí para todos nós. E olha só o que a palavra do Senhor nos diz em Daniel, capítulo 3, diz assim, versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses e nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Momento difícil para Daniel e os seus amigos ali, onde eles estavam, a sua fé colocada à prova, a sua obediência colocada à prova, a sua lealdade colocada à prova. Bem característico do que a gente está vivendo hoje, né? Mas nós que servimos a Deus, você pode compactuar com isso, você pode concordar com isso também, nós servimos a Deus, então nós não vamos dobrar diante de principado, a gente não vai dobrar diante de crises, nós não vamos nos dobrar diante das tempestades, porque ali é que nós vamos vencer. Há quem diga o seguinte: estamos todos no mesmo barco. Não, os barcos são diferentes, nós estamos na mesma tempestade. E o que nós vamos fazer com isso? Essa postura, nós vamos nos dobrar só diante de Deus. E é por isso que, mais uma vez, vivendo essa experiência online, nós estamos aqui para adorar e exaltar o nosso Rei. Amém? Antes da gente orar, eu quero te deixar esse recadinho, né? Você que está assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, curta aí esse vídeo, compartilha, divulga, nos ajude aí, né? Levando a palavra de Deus para mais pessoas, aqueles que compõem isso, a rede social, né? E no YouTube, essa questão de like é muito importante para o vídeo ficar posicionado, e também que você se inscreva no nosso canal. Peça aí todo mundo, veja se todo mundo aí da sua casa está inscrito no canal, peça o pessoal do grupo da família para se inscrever também, para nos ajudar, porque a gente precisa crescer para ter alguns benefícios aí dessa plataforma, e então, assim, vamos continuar aí fazendo o melhor. Fechado? Vamos junto? Então, e se você, durante o período aí desse culto, né, dessa uma hora que vamos passar juntos aí, você tiver um motivo de oração, concordar com alguma palavra que eu falei aqui, tiver um comentário, coloca, porque isso fica registrado e depois outras pessoas também serão abençoadas por você. Fechado? Então, Pai, eu quero aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, ó Deus, fazer neste domingo, ó Deus, um culto de adoração ao Senhor. Grato, ó Deus, porque cada dia da semana a tua fidelidade, ó Deus, se apresentou a nós. Fechamos a semana e hoje, como domingo, o dia do Senhor, nós abrimos, ó Deus, essa semana, entregando a nossa vida totalmente a Ti. Deus, queremos agora render louvores, queremos aquietar, ó Deus, o nosso coração e deixar que o Teu Espírito Santo fale, nos ensine e nos, ó Deus, exorte na educação, na justiça, ó Deus, na correção da Tua palavra, para sermos, ó Deus, santos e irrepreensíveis para o dia de Cristo. E que sejamos, ó Deus, sempre fiéis a esse testemunho, ó Deus, de sermos cristãos. Ao Senhor, todo louvor, ó Deus, e agora, assim o fazemos com as nossas canções, a expressando o que o nosso coração, ó Deus, quer falar ao Senhor neste dia. Seja exaltado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Junta toda a família, a hora do culto, todo mundo juntinho. Pode estar com 4 celulares, 5, não sei qual é o nome de sua família, mas tem que estar todo mundo junto, fechado? Junta a família aí e vamos adorar o Senhor juntos. Vamos lá, profeta. Vamos, nos abençoe. Vamos lá, Jonatas. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, revelando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
és exaltado nos céus, Tu és exaltado, Deus, em nossas vidas, Tu és exaltado, Deus, no nosso país. Deus, toma a nossa terra, toma, Deus, a terra que o Senhor nos fez, ó Deus, nascer, essa terra, Deus, que nós hoje, ó Deus, abençoamos, a terra, Deus, do Brasil. Pai, tantas são, ó Deus, aquelas dificuldades que os nossos governantes vêm enfrentando, mas, ó Deus, que nós, como igreja, nos levantemos, ó Deus, para combater não só a pandemia, Deus, mas, ó Deus, que sejamos solidários, sejamos sensíveis, ó Deus, à consequência dessa pandemia, que é a fome, é a causa, Deus, do necessitado, Deus, do homem, da mulher, daqueles que estão entristecidos. Seja exaltado, Deus, da nossa vida, na nossa nação, Deus, em outras nações, mas hoje, ó Deus, nos prostramos, ó Deus, diante do Senhor, abençoando, Deus, a nossa pátria, que aqui seja um lugar, ó Deus, de frutos, um lugar, ó Deus, de conhecimento, um lugar, ó Deus, de edificação, um lugar, ó Deus, onde o povo é educado, um lugar, ó Deus, onde um povo está sendo transformado, que este povo tão doce, tão legal, esse povo tão feliz, que somos nós os brasileiros, sejamos, ó Deus, disciplinados, sejamos responsáveis, sejamos corretos, ó Deus, que venhamos repudiar, ó Deus, toda forma, Deus, de corrupção, que sejamos, ó Deus, santos, ó Deus, na palavra do Senhor, que sejamos, ó Deus, resgatadores daqueles, ó Deus, que se perdem. Deus, que a igreja do Senhor não seja influenciada, mas seja uma voz de influência na nossa nação, que, ó Deus, os nossos governantes, ó Deus, tenham a palavra do Senhor, tenham, ó Deus, os princípios do Senhor, recebam conselhos do Senhor, ó Deus, quanto, ó Deus, a passar, ó Deus, por esses períodos difíceis, e principalmente, ó Deus, aqueles que virão. Pai, que seja sobre a família brasileira o teu favor, seja, Deus, sobre cada casa, Deus, dos meus irmãos agora, essa proteção, seja, Deus, esse cuidado, cerque-os, ó Deus, com a tua sebe, livra-os, ó Deus, de males, livra-os, ó Deus, dessas enfermidades, ó Deus, aqueles que porventura estão doentes, ó Deus, sejam curados, aqueles que estão, ó Deus, ali desanimados, que se recobrem, ó Deus, ali o ânimo, que estes, ó Deus, que estão à procura de emprego, que logo amanhã, na segunda-feira, Deus, portas lhes sejam abertas, Deus, ainda para mostrar a glória do Senhor, de saber que o Senhor traz à existência aquilo que ainda não existe para nos dar. Pai, que não se veja nenhum entre nós, nenhum homem da nossa igreja, Deus, ali à busca de um trabalho, que todos tenham o seu trabalho, tenham as suas rendas, tenham as suas provisões, que essas mulheres, ó Deus, aqui da nossa casa, da mesma forma, aquelas que optam pelo trabalho fora, que sejam guardadas, sejam abençoadas e encontrem no Senhor tudo o que precisam. Por isso, Deus, eu quero abençoar, ó Deus, os filhos, dos menores aos maiores, que os menores cresçam, ó Deus, ali em graça, estatura, formosura diante do Senhor e dos homens. Que esses que já estão maiores, ó Deus, que eles floresçam, ó Deus, e resplandeçam a glória do Senhor. E que, ó Deus, na nossa cidade caia os números de divórcio, caia, Deus, os números, ó Deus, de violências. Que, ó Deus, daqui se veja, se conheça um povo próspero. Como, ó Deus, já temos orado, que o Senhor abençoe o nosso bairro Buritis, que aqui, ó Deus, seja um lugar, ó Deus, de santidade. Ministramos, ó Deus, a falência espiritual de toda forma de comércio que traga, ó Deus, ali corrupção ao teu povo. Mas ministramos, ó Deus, prosperidade a cada um desses pontos de comércio, de negócio, ó Deus, que, ó Deus, velam pelo bom princípio, que velam pelos bons costumes, que trazem edificação.
que, ó Deus, esse bairro seja também de prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Recebe aí, meu profeta. Recebe aí, profetinha. Glória a Deus. Bora para mais um domingo aí, gente. Feliz da vida. Eliseu, olha só o que a palavra de Deus nos ensina aqui em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Uau, é bom a gente poder ter esse versículo para saber que tudo é de Deus e nós só somos mordomos. O sentido agora dessa parte do culto dentro da nossa liturgia, que é apresentar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, mais do que nunca para muita gente está favorável, porque não está sendo visto se vem ou não aqui na frente, não é o nosso objetivo, mas tem gente que tem medo disso, mas pode fazê-lo aí, dando essa honra a Deus, aqui exatamente dentro dessa temática, de reconhecer que tudo vem dele. Sabemos que os recursos que hoje nós recebemos é para a manutenção da igreja local, para o cuidado daquele que necessita, o cuidado daquele que precisa, às vezes, pagar uma conta que atrasou, não teve condição e tudo, a gente consegue ajudar. E é por isso que o sentido é esse, trazer os dízimos à casa do tesouro. Por quê? É de lá que vem, tudo é de Deus. Eu vi uma frase essa semana, as semanas aí para trás, na verdade, e diz assim: o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Não, Eliseu, mas qual que é o dinheiro de Deus que está no seu bolso? É só os 10% ou é tudo? É tudo. Então, Deus, Ele quer que o seu amor, a sua obediência seja evidenciada ali com a 10ª parte, que é o dízimo, e a oferta, aquilo que você coloca como amor a Ele e a causa dele. Então, nessa hora, você pode fazer as suas transferências aí, talvez amanhã, os depósitos, mas não deixe de fazer. Continue sendo fiel a Deus, que Ele, certamente, Ele é fiel a você, isso Ele não muda, Ele não vai contra a sua palavra. Peço a você que vai entregar o seu dízimo em favor da Lagoinha Buritis, você que é membro, está assistindo aqui conosco, temos essa conta do Banco do Brasil, que ainda é uma conta geral. Nós estamos já movimentando os papéis, já temos o nosso próprio CNPJ. Eu acredito que aí nesse mês de junho a gente já tenha boas notícias quanto a isso, porque tem os trâmites, são burocráticos demais. Então, nós precisamos que você faça nessa conta. Pastor, mas eu tenho que fazer lá no Banco Santo André, tenho que fazer no banco tal. Meu irmão, só por esse tempo agora, vai mudar, nós vamos abrir as outras contas, as nossas, mas por enquanto nessa conta, mas ainda um favorzinho eu te peço. Alguns irmãos também, envergonhados, mas eu só ganhei R$1.000, então meu dízimo é só R$100. Meu irmão, glória a Deus que você ainda tem esse dízimo de R$100. Para nós, para a igreja, faz toda a diferença, mas principalmente para você, vai fazer mais diferença ainda, porque Deus sabe o que Ele quer tratar com você ainda no pouco. Mas se você for bem tratado, lá você vai estar se prontificando para ser fiel também no muito. Fechado? Então, ao fazer o seu depósito, a transferência, manda para a gente o comprovante. Precisamos, não é dispensável. Fechado? Agora, se você quer trazer, pastor, eu tenho em espécie, eu não quero trabalhar, não quero depositar, posso passar aí na igreja? Pode. Eu estou aqui alguns dias da semana, você pode vir trazer, nós vamos colocar, guardar, condicionar lá no cofre, tudo direitinho. Se você quiser passar ali o seu cartão ali, nós temos as maquininhas aqui, também pode vir. Se você me procurar, pedir para levar aí na sua casa, se eu não puder, outro irmão pode ir. A gente está aí mobilizado, a igreja mobilizada para te atender no que você precisar. Fechado? Então, honre o seu Deus
com as primícias da tua renda e com as tuas melhores ofertas. Amém? Outra coisa, não deixe de participar das nossas celebrações. Hoje, domingo, como o pastor Carlos Damasceno, bispo Carlos Damasceno da Power Church, ele sempre coloca ali nas suas redes sociais, e é algo que ele já tem trabalhado com seus membros, é isso. Domingo é inegociável. Olha que legal. Então, domingo é do Senhor. Eu vou te puxar uma orelha aquizinha de leve. No meio da semana você assistiu lives, fez tudo, tanta coisa boa. Mas o domingo é dia de você estar celebrando com o seu pastor, com a sua igreja. Não é presencial, mas você é corpo. Então é importante o seu acesso, é importante saber que você está aí. Para mim, principalmente, ministrar para essa igreja vazia é ruim demais. Mas o que me ainda dá essa gana, essa sede de estar aqui, é saber que vai chegar aí em você aquilo que Deus me colocou para falar. Não estou falando aqui simplesmente para cadeiras vazias. Luz, câmera, não. Estou falando para você. Agora, domingo, 9 horas, o nosso EBD, 10 e 18, os nossos cultos de celebração. Quarta-feira, a nossa célula Chamar, que é aberta, é mista, né? Por hora online também. Temos na quinta o nosso GC de casais. Sexta-feira, 20 horas, nossa casa de oração. Sábado, a nossa live da juventude às 19 horas. Tá fantástico, tá muito bacana e contamos com você. Beleza? Então acesse, compartilha, divulga os conteúdos, não deixa de dar o curtizinho aí pra gente. Isso é importante para fortalecimento da nossa rede. Hoje, internet, Eliseu, eu estava aprendendo esses dias que internet hoje não é um meio de evangelismo. Sabia? Internet hoje é um local de evangelismo. Não é isso? Olha que interessante. Então, o ir de pregar está aqui. Então, gente, adicione-nos nas nossas redes sociais. Viu ali um chamado da igreja? Compartilha, curta, comenta. Nosso grupo de WhatsApp de membros deu ok. Por exemplo, as divulgações dessas artes que o nosso querido Clay Busker, gente fina demais, gente boa, sempre faz para a gente lá, artes maravilhosas. Compartilha, coloca no seu estado, porque hoje o mundo é digital. Você fazendo assim, você está pregando o evangelho, está nos ajudando, e isso fortalece a nossa rede aqui, como a rede social nossa como membros. Beleza? Vamos para cima? Então bora. Gente, a palavra que eu tenho hoje para compartilhar para vocês, com vocês, está lá no livro de Atos, o livro que não terminou. Na semana retrasada, o pastor Márcio nos deu uma tarefa de, ele leu para a gente um capítulo de um livro inteiro, do livro de Atos, né? Ele leu, o áudio dele foi, eu acho que foram 14 minutos, não sei, ele leu o livro para nós. O pastor Márcio é fera, aí falando sobre esse livro que não terminou. Os outros todos livros concluíram. Atos nos dá essa responsabilidade de continuarmos a escrever os atos dos apóstolos, os atos dos discípulos. Então abra comigo em Atos 27 e nós vamos ler do 27 para frente. Gosto muito desse texto. Já em outra situação estava fazendo a comparação de uma pregação minha de uma outra vez com essa, né? E ver o tanto que essa tempestade que Paulo sofreu, de um naufrágio, essa tempestade nos ensina. Então, para hoje as tempestades, elas nos ensinam. Talvez seja um título assim meio clichê, mas é tão evidente por aquilo que Deus quer falar conosco. Atos 27, 27 diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E, lançando o prumo,
acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Sabe aquele sentimento de que Deus acaba logo? Eles estavam assim, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados. Ele falou para o líder. Paulo, um preso. Ele que falou para o centurião, o chefe lá de muitos soldados. Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer e nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Fala comigo aí, segurança. Fala aí pro maridão, para a esposa aí, segurança. Ótimo, é isso aí. Bom, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Peraí, pensa aqui comigo. Eles comeram, se alegraram e continuaram a comer. Não dá para parar de comer. Não dá para ficar ali, morrendo. Entenda isso. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, você lembra que ele recebeu o conselho do Paulo lá, do preso? Porque se não fosse pelo preso, eles estavam no sal. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar terra. Quanto aos demais, se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Pessoal, aqui dado, como autor desse livro, talvez Lucas, também está nos mostrando sobre como as formas que nós temos de cuidado a cada um de nós. A gente pode dizer que tempestades são do capeta, mas quem domina sobre a terra, sobre os céus, é o Senhor. Há conspirações, teorias aí, de conspiração, teorias aí, até globalistas, que já provam também que as pessoas com determinados mecanismos podem alterar fatores climáticos, ou seja, o homem tentando fazer o trabalho de Deus, o homem tentando assumir ali o senhorio da vida, Babel de novo se formando, correntes que dizem e que pregam que é possível uma eternidade aqui, que dependa do homem. Deixa eles pensarem assim, eles estão enganados.
Mas o fato é que às vezes essas tempestades, pela aprovação de Deus, por propósito de Deus, elas chegam na nossa vida. E a gente normalmente vai similarizar, a gente vai dar o sinônimo ali às tempestades de quê? As dificuldades, crises, pandemias, coronavírus, né? Problemas financeiros, os emocionais, problemas íntimos, criação de filhos. Quantas pessoas estão sempre dizendo que estão nas tempestades? Talvez o reflexo de uma igreja que não está prescindindo, de uma igreja que está prescindindo dessa soberania de Deus. E se a gente olha a nossa natureza terrena, nós como homens, as nossas emoções, os nossos contextos sociais, educacionais, culturais, nós sempre vamos ser tomados por esses sentimentos de roubo, de ansiedade, de frustração, de medo, de desespero, de desânimo, de angústia. Olha, por exemplo, aqui vou fazer dar um biscoitinho aqui para o nosso querido doutor Ismael, meu médico, psiquiatra, presidente do hospício, né? Estamos lá, conhece o doutor Ismael? Presidente do hospício, meu chegado. Vê lá os stories dele, lá você vai ver que ele todo dia praticamente ele está falando que o número de atendimentos dele só aumenta. O povo está pirado por causa dessa tempestade, que é a tendência. Agora nós temos que aprender com essa tempestade como guardar as nossas vidas. Só que guardar as nossas vidas, ela requer ali alguns passos. Por exemplo, o guarda-vidas, aquela figura, o profissional, a gente falava salva-vidas, né? Essa pessoa, o guarda-vidas, ao ver uma pessoa em desespero, ali, se debatendo, afogando, ali, ele não vai imediatamente. Ele vai esperar a pessoa debater, a pessoa perder a consciência, ele tem o seu time, ele tem o seu tempo para ir ali, para praticar ali aquele salvamento, ele vai ali fazer aquela intervenção no momento certo, porque se ele vai enquanto aquele que está se afogando, ele está se debatendo, ele também pode morrer. Então, é natural que nós procuremos conhecer o propósito de Deus para cada um dos nossos dias e para cada uma das situações que nós vivemos. Já aprendemos desde cedo que as coisas nos acontecem, nós não devemos perguntar a Deus por quê, mas para quê. Eu digo, também temos perguntado por quê, que às vezes nós nos colocamos em enrascadas. Lembra da ministração da semana passada, de que a gente complica as coisas? Então nós nos colocamos, então a gente tem que saber o porquê, onde essa relação de causa e efeito. Paulo aqui, ele não sabia o que ele tinha que fazer, o que aconteceria em Jerusalém, mas ele tinha que cumprir aqui a sua vocação. Ele, com toda a autoridade que ele escreveu aos romanos, ele disse lá em Romanos 8,18, tenho por certo, Romanos 8,18 diz, não, esse é 8,28, 8,18 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção para a gente aprender e entender que a palavra de Deus, ela sempre vai nos mostrar o direcionamento. Há outros domingos aí para trás que eu falei sobre a fake news. É isso, é essa tendência da gente querer aquilo que para nós é mais fácil, aquilo que nos chama a atenção, mas a palavra de Deus sempre vai nos levar a um caminho que nos leva de volta a Deus. Então, Paulo nem imaginava, mas tudo isso aconteceu para que ele fosse a Roma. Ele tinha que estar diante de César, só que foi preso em Jerusalém com o propósito de ser conduzido para Roma. Quantas lições essas tempestades de hoje não podem nos trazer?
do que esse tempo está te ensinando. Se hoje fosse decretado o fim da quarentena, amanhã a vida normal, segue o fluxo, você estaria para essa normalidade melhor, igual ou pior do que lá em março, quando foi decretado? Saiba que mesmo fazendo a vontade de Deus, nós somos levados às tempestades. Se você for ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, os discípulos, cumprindo a ordem do Senhor Jesus, passaram por tempestades. Agora, eu quero te dizer uma coisa, quando fala de porquê também da tempestade, o para quê, o porquê você vai saber, porque a tempestade sempre avisa que vai chegar, sempre avisa. Não adianta você falar, fui pego de surpresa. Não, as tempestades na nossa vida, elas têm esse sinal. Então por isso que você precisa se proteger, se guardar. Qual que é o maior desafio desses dias? É uma vacina contra o vírus, ou seja, para nos guardar, para nos prevenir. Quais são as vacinas? Quais são as formas de prevenção para você cuidar de você mesmo, para você cuidar da sua família, porque tempestades virão. Eu te digo, um bom conselho é: cuidado com as suas companhias, tenha bom senso com quem você estará ali comendo. Uma frase, principalmente para quem trabalha muito com essa ideia de coach, com essa ideia de prosperidade, com essa ideia aí, é o quê? Se assente com 4 bilionários e você será o 5º. Eu já escolhi o primeiro aqui, é o Eliseu. Aí, ó, é nós, né? Assente-se com 4 bons maridos e você será o 5º. Assente-se com 4 boas esposas, você será a 5ª. Assente-se com 4 homens, mulheres de Deus, e você será o 5º. Agora, se você se assenta com, você pode ser o primeiro dos picaretas. Tempestades que anunciam sua chegada, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar porque esse é dia do Senhor e é o dia que tem que se fazer presente na nossa vida. Eu quero te falar o seguinte: tome cuidado com quem você faz as suas confidências. Isso protege seu casamento. Você não vai fazer confidência para o sexo oposto. Nós tendemos, é tendência nossa do ser humano, a compadecer com aquele que sofre. Se você vai fazer uma confidência para alguém vai se compadecer de você. E isso pode mostrar que uma tempestade vai vir aí, de um adultério. Poxa, fique esperto, evite momentos a sós, com situações, circunstâncias que podem te levar para o buraco, que podem te colocar no meio da tempestade, sem nada para te proteger. É o celular, é a rede social. Cuidado, evite. Se for necessário, cancela. A palavra nos ensina que se a minha mão me faz pecar, eu vou ter que cortar, do que ter que pecar. É melhor ir maneta para o céu do que ir com as 2 mãos para o inferno. O olho arranca. São esses tipos de prudência que nos livram, ou pelo menos nos fazem passar bem por tempestades. Providências que nos fazem vigiar nos pensamentos. Quantas pessoas estão vagando nos seus pensamentos por causa desse tempo de ociosidade? Muita gente sendo demitida. Recebo ligações dizendo: pastor, fui dispensado do meu trabalho. Passou na nossa igreja dispensando obreiros. Mas cuidado com os seus pensamentos, porque se você vai deixá-los vagar,
esse é um sinal de uma tempestade que vem sobre a sua vida. Nesse tempo, não é cada um por si. Esse tempo que já estamos nessa tempestade, por isso que os barcos são diferentes. Ponha seu coração no seu barco, no seu lar. Mude o que você tem que mudar. Lembra da semana passada nós falamos sobre as descomplicações da nossa vida? Tem gente que prefere complicar. Mas facilite as coisas para você quando você escolhe amar só a mulher da sua mocidade, a dedicar aos seus filhos. Ótimo. Para que estender o leque? Vai ser o quê? Tempestade à vista. Mas como nos posicionar diante disso? O texto está nos falando aqui. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Imagina, tudo escuro, não tinha nenhuma luz nem nada não. E, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouquinho adiante, tornando lançar o prumo, acharam mais 15 braças. Nós precisamos, nesses tempos, buscar o equilíbrio. Por isso que aqui fala do prumo. Eles chegaram 20 braças, uma medida. Andaram 15, opa, peraí, já estamos próximos ali. Pode ser que a gente seja lançado a Rochedos, a Corais de Recife, e aí vai escangalhar o barco todo. Aí nós estamos ralados, aí pronto, aí acabou tudo, já era. Então vamos parar por aqui. Para que ir mais? Para que investir numa situação onde você sabe que está correndo perigo, sabe que você vai se molhar? Droga, não tem caminho seguro para droga. A droga, uma vai puxando a outra. Mas qual que é a primeira defesa de quem se lança aos vícios? Eu tenho um controle. Esse prumo está errado. Porque nós não temos que saber do controle na hora que está batendo o rochedo. Nós temos que saber que temos o controle, podemos ainda ter essa sobriedade, quando ainda nós estamos num lugar onde o barco não vai estragar, ele não vai encalhar num rochedo ou não vai de encontro às pedras. O prumo é importante aqui para nós, como a boa consciência. 1 Timóteo 1,19, o apóstolo Paulo fala ao seu jovem discípulo Timóteo: Timóteo, não abra mão da sua boa consciência e nem da fé, cara. Não, uns abriram mão da boa consciência e vieram a naufragar na fé. Dentre estes, Alexandre Mineu, a palavra diz, um cara que tomou a própria mãe, vamos dizer assim. Essa nossa boa consciência significa que nós não abrimos mão do nosso discernimento, escolher bem e o mal, mas nós vamos tomar decisões corretas, ainda que não enxerguemos a saída em Deus, mas nos guardando de problemas. Quando nós perdemos esse controle, é que vem os frutos da carne: impureza sexual, avareza, gritaria, o ego inflama. Olha lá em Efésios, Gálatas, melhor dizendo, Gálatas 5. É importante que nós saibamos que esse tempo tem que nos tornar melhores. Semana passada, que para mim foi muito forte, falando lá sobre como vamos sair desse tempo. E eu fico muito temeroso de estarmos treinando, nos habituando a não tocar o outro, a não abraçar. Só que a gente tem que ver que o equilíbrio que a gente tem que buscar dessa situação nos leva ao quê? A uma projeção
de que nós vamos aprender a abraçar mais, que nós estamos lendo, percebendo o sorriso no outro, pelo olhar, talvez aguçando mais a nossa audição, para ouvir o que o outro fala, com a máscara ali na boca. Antes, a leitura labial nos ajudava. Por isso que a gente tem que encontrar o equilíbrio para todas essas decisões. Mas, sobretudo, precisamos nos fortalecer, como o apóstolo Paulo aqui, ele orientou ao centurião, aos soldados e a galera toda lá. Gente, nós já estamos aqui no 14º dia sem comer, não sabia o que ia acontecer, mas nós então agora nós vamos comer, porque é disso que depende a nossa sorte, é disso que depende a nossa segurança, é daquilo que você come. Meu irmão, minha irmã, 2 meses de quarentena, 2 meses de crise, sem saber o que virá, o que você está se alimentando. Vamos falar da palavra, que é o nosso pão. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Redundante falar assim, não é? Mas não. Tem teclas que precisam ainda ser batidas. Se você não está se alimentando bem, sua segurança está indo embora. A chuva vem, você vai embora. Sua casa vai embora. Não sabe o que fazer? Poxa, peça ajuda. Peça ajuda para mim, pastor dessa igreja, para minha esposa, os meus filhos. Pode pedir. Pode pedir ajuda para o profeta Eliseu. Pode pedir ajuda para a nossa liderança. Mas não caminhe sozinho, porque é disso que você vai depender ou não de estar seguro. Não seja orgulhoso, porque vai ser necessário você fazer uma escolha. Quando você estiver bem alimentado, você vai ter que fazer a escolha que eles tiveram que fazer. Qual, pastor? Qual a escolha que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que aliviar o navio, jogar as coisas fora, tirar o peso. Você precisa perdoar alguém? Se você não perdoa, sabendo que precisa, esse peso pode te complicar. Sabe quando a gente vai viajar, que você tem que fazer aquele check-in ali no voo doméstico, 1 hora antes, você tem que despachar suas malas ali com antecedência? Para que disso? Porque eles precisam calcular o peso de toda aquela bagagem da galera toda ali daquele voo, para poder acondicionar dentro do avião, para gerar ali aquele ponto gravitacional ali, aquele ponto de equilíbrio. Agora, se nós não consideramos o nosso equilíbrio, tiver de um lado, tiver pesando mais para o lado do pecado, a Bíblia diz que a amizade com o mundo, a inimizade contra Deus, é o pendor da carne. Então, se tem que ele tirar fora o seu pecado, tira. Se tem que confessar, confesse. Se tem que mudar, mude. O que não tolera mais para esse tempo ao corpo de Cristo, a tripulação, é ficar com peso que vai comprometer a vida de todo mundo. Se eu pecar nessa igreja, eu peco, sou pecador, eu tenho que me arrepender, tenho que mudar, eu tenho que ser primeiro. Mas, por exemplo, se eu adulterar, abre-se uma brecha de adultério nesta casa. Se eu roubar, abre-se uma brecha de miséria nessa casa. O meu pecado pode determinar, pensa bem, a responsabilidade está sobre a minha vida, como seu pastor, hein? O meu pecado pode determinar problema para você. 276 pessoas ao todo nesse barco,
por causa do Paulo, 275 foram salvos. Olha que lindo a palavra. Então, de um, outros tantos, quase 3 centenas de pessoas foram salvas, Eliseu. Mas também, por causa de um homem, o pecado entrou na terra, a nós aí sobrando. Adão. Não é assim? Não é o nosso Adão Campos aqui não, o Adão lá da época. Vocês estão entendendo? Se o marido comete um adultério, as consequências, perda de dinheiro e etc., para a família inteira. A aprovação na vida do filho de um adultério estabelecida. Joga esse peso fora. Agora aprenda a viver na unção pós-tempestade. Se prepare para viver bem depois. Agora é hora de apertar o cerco, de apertar o cinto. Mas prepare-se para viver bem depois. Olha o que está dizendo aí em Atos 28, capítulo seguinte, no verso 10 e 11. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Irmãos, eu tenho experimentado nesses dias cuidados de Deus, pessoas que me ligam, pastor, está precisando de alguma coisa? Eu sempre vou falar pela igreja. Mas teve irmãos que já chegaram e falaram, pastor, não faz janta hoje não, que eu vou mandar a janta. Pastor, não faz o almoço não, que hoje você vai ter o almoço. Pastor, eu estou fazendo aqui uma oferta para você. Quando a gente sabe, aprende os propósitos de Deus durante a tempestade, nós vamos automaticamente já estar nos habilitando para viver a prosperidade lá na frente. Isaías capítulo 61 diz, versículos 7 e 8: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Ageu capítulo 2, nós lemos o 8, né? Vamos falar do 9 agora. A glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Deus, para o apóstolo Paulo, para essa galera aqui, 276 pessoas ao todo, Deus providenciou o livramento em 3 meses. 3 meses, nós temos 2 de pandemia, pode ser que a gente fique mais. Nesse tempo, tudo lhe foi suprido. Eles tiveram a provisão de tudo que eles precisavam, uma terra que eles nem sabiam onde estavam. Agora, o seu livramento pode estar demorando a chegar, mas como eu sempre digo, você vai conhecer essa expressão, é exatamente o cenário que Deus precisa de agir. Por que eu digo isso? Atos 27, 21 a 26 está dizendo: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: onde está Paulo? Coloque o seu nome. Você vai ser um líder nesse tempo. Você vai ser a referência da sua casa. Há uma história que conta que numa determinada viagem em avião, com grandes figuras dentro daquele avião, personalidades dentro
dentro daqueles bancos lá do ônibus, daquelas poltronas, tinha um garotinho lá brincando. Um aviãozinho sentado lá. O menino lá brincando, pessoal, dentro do avião. Aí, o avião, o piloto anuncia, ó, pedimos para que apertem os cintos aí, voltem as mesinhas para o lugar, posiciona a cadeira, porque nós vamos passar por uma zona de turbulência e tal, vai ser complicado. Aí o avião começou a chacoalhar, aquela coisa toda, aquelas piscadas assim na luz. E lá, aquele garotinho brincando com o avião. E todo mundo desesperado à volta. Chegaram para o menino e perguntaram assim: ei, me conta aqui, por que é? Você está tão tranquilo, o avião está passando tudo isso, está todo mundo, dá para você ver, tem um monte de gente chorando, gritando, e você está aí de boa brincando com o avião. A criança simplesmente falou: eu estou tranquilo, porque o meu pai é o piloto do avião. Se a gente sabe que o nosso pai está nos conduzindo, não vai ser a tempestade que vai nos fazer temer, mas nós temos que cumprir a nossa parte, ter a boa consciência, essa boa alimentação, não é? E claro, tirar todo o peso, todo o jugo. Está difícil para você? Joga fora aquilo que não é seu. Esse pecado que você está pensando nele aí agora, ele não é seu. Deus te fez para ser santo. O que é seu agora é santidade. Esse desejo de morrer não é seu. Joga fora. Porque senão você pode sucumbir. Porque o seu Deus, piloto, seu Pai, nessa tribulação, Ele está dizendo que você vai viver. E Ele veio para te dar vida e vida abundante. Está desistindo? Não desiste não. Talvez é hora de fechar uma porta. Mas você não pode desistir, você precisa de ânimo, precisa recobrar, precisa... Porque Deus quer te mostrar uma outra porta. Talvez essa porta da empresa que você está relutando em manter aberta, Deus quer que ela seja fechada. O seu bem. Talvez você vai ter que jogar fora, abrir mão, prescindir, porque você precisa ter ânimo, confiar que onde você vai ancorar vai ter todo o suprimento que você precisa. Cuida da sua família. Por você vai chegar a bênção na sua casa. Todos serão abençoados. O chamado de Deus para Abraão não foi para ele, foi para a sua família, e todas as famílias da terra seriam benditas. Assim é o propósito de Deus. Ora comigo. Pai, eu quero nesse momento, Deus, orar junto com os meus irmãos. Temos aqui, ó Deus, esse texto que nos leva a pensar, entender e a cuidar de nós mesmos, para saber, ó Deus, que os dias sendo maus, nós vamos, olha só, mesmo os dias sendo maus, nós vamos remir o tempo, nós vamos nos guardar os nossos olhos de coisas impuras, nós vamos livrar, ó Deus, aproveitar esse tempo, que pode ser para muitos de ociosidade, mas para nós vai ser um tempo de produção, de introspecção, de reflexão. Nós vamos jogar o que tiver que jogar fora, nós vamos jogar fora. Nós não seremos acumuladores de problemas, de traumas. Ao contrário, nós viveremos livres no mar aí que o Senhor nos dá. Nós vamos dormir na tempestade, porque o Senhor nos fará homens, mulheres, o Senhor nos fará um povo de grande fé. E Deus, nós cremos que toda provisão que hoje nos atormenta
ao menos pensar que pode nos faltar, toda ela nós teremos, e toda essa provisão eu ministro sobre a vida dos meus irmãos. Seja abençoado, próspero, fortalecido, se faça líder no meio dessa tempestade. Assuma o protagonismo aí desse testemunho de continuidade do livro de Atos. Conte as histórias das tempestades que você viveu e venceu, de todos os livramentos e de todas as provisões de Deus. Deus te abençoe muito. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.